Se você está perguntando por que o pastor está com camisa de futebol hoje, onde já se viu o pastor estar com uma camisa de futebol, tem uma galera que está comigo hoje. Se você está com a camisa ou você foi no retiro, fica em pé, os homens que estiveram no retiro de homens semana passada, fim de semana passado. Tem uma equipe de futebol aí, acho que tem umas 2, 3 equipes de futebol. Se você veio com a sua camisa ou não veio com a camisa, mas esteve com a gente. Semana passada, sexta, sábado, domingo, nós estivemos em Florianópolis, para o retiro estadual de homens. Foram 250 homens, acho que nós temos algumas fotos que nós podemos mostrar. 250 homens reunidos ali no acampamento Batista Catarinense, em Biguaçu. E tivemos 31, eu creio que foram 31 homens da nossa igreja que estiveram lá também. Foi maravilhoso. Se você gostaria de ouvir um pouco mais de história, você pode procurar qualquer um desses homens com essas camisas, e eles vão te contar que nós fomos desafiados, não é verdade, homens? Fomos desafiados, voltamos diferentes por causa do que nós ouvimos e aprendemos e convivemos ali. No ano que vem, a previsão é de que a data seja bem por volta dessa data, o dia 10 de março. Então, ano passado nós fomos com 11, esse ano com 31, ano que vem queremos que com mais de 50 homens aqui da igreja, para a glória de Deus, para a gente passar o fim de semana lá junto. Então, obrigado, homens, por terem vindo com isso. Glória a Deus por mais esse evento. Muito bom. Ano que vem, se você não foi, venha com a gente. Vai ser desafiado e muito abençoado ali. Muito bem, nós vamos passar então para a palavra dessa noite. Se você nos visita, nosso muito bem-vindo a você. Meu nome é André, sou pastor aqui da igreja. Nós sempre temos pessoas novas com a gente e é sempre uma alegria muito grande tê-lo aqui com a gente. Espero que você seja bem recebido e se sinta bem à vontade. Nesse momento é o momento do nosso culto que nós vamos para a Bíblia, para a gente estudar e olhar junto um pouco do que a Bíblia nos diz e tentar aplicar ela às nossas vidas. Então nós vamos fazer isso hoje à noite. Nós estamos no meio de uma série chamada Ele é Maior do que Eu. Ele é maior do que eu. Nós temos olhado nessa série algumas coisas. Na primeira semana nós falamos que Deus quer nos usar. A cada um de nós, Deus quer nos usar naquilo que Ele está fazendo ao redor do mundo, aqui em São Francisco, nessa igreja e também fora dessas 4 paredes. Na segunda semana nós vimos que tem uma coisa que nos atrapalha muito, que é o nosso eu e o nosso egoísmo. E ele muitas vezes fala mais alto e nos atrapalha de realizar a função que Deus tem para nós. Há 2 semanas atrás, na terceira palavra dessa série, nós falamos que Deus nos usa sempre no contexto de relacionamento, sempre servindo uma pessoa, abençoando uma pessoa, sempre é no contexto de relacionamentos. E é por isso que o inimigo vai atacar no contexto de relacionamentos. Ele vai tentar atrapalhar e minar o nosso contexto de relacionamentos, porque é ali que Deus nos usa, é ali que Deus trabalha através de nós. Hoje nós vamos continuar. Eu quero olhar contigo um ingrediente muito importante que você precisa ter, que eu preciso ter, para que Deus possa nos usar. E eu até diria que a quantia desse ingrediente que a gente tem é proporcional à possibilidade de Deus nos usar. Então, muito importante a gente crescer nisso. Para a gente começar a nossa conversa, eu quero contar uma história para vocês. Alguns anos atrás, eu participei de um encontro de alguns americanos que estavam aqui no Brasil. E nesse encontro, eles decidiram que queriam churrasco para janta. Obviamente, estavam no Brasil, queriam jantar churrasco. E eu estava nesse grupo como um brasileiro, tinha um outro brasileiro, amigo meu, que estava também nesse grupo. Éramos os únicos 2 brasileiros num grupo de americanos. E eu estava fazendo algumas corridas para o aeroporto, buscando pessoas, trazendo para essa reunião. Então, eles pediram para o outro brasileiro do grupo que fizesse o churrasco naquela noite. O pensamento deles nós temos 2 brasileiros com a gente, um está fazendo as corridas do aeroporto, o outro faz o churrasco, porque afinal você é brasileiro, você deve saber fazer um bom churrasco. Né? Na cabeça deles, brasileiro sabe fazer churrasco. Depois das minhas idas e vindas do aeroporto, eu fui até a churrasqueira para ver como é que estava o andamento do churrasco. E eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto antes. O outro brasileiro que estava assando churrasco, ele colocou sal grosso na linguiça, que ia sair para o aperitivo. Eu cheguei na churrasqueira, tinha um monte de linguiça com sal grosso na linguiça. Eu falei, cara, essa eu não conheço.
Sendo o único brasileiro, eu não falei nada, mas eu pensei para mim, ou ele tem uma receita que eu desconheço, ou ele não sabe o que está fazendo. Eu não falei nada, eu deixei quieto, mas foi engraçado, porque na realidade no fim ele se virou bem, ele fez uma carne lá que ficou até razoável, mas só eu, que era o outro brasileiro do grupo, olhei para aquilo e identifiquei que alguma coisa não estava muito certa. Só eu olhei para aquilo e descobri que eu acho que esse cara não sabe o que está fazendo. Botaram ele, você é brasileiro, você faz churrasco, ele foi fazer, mas ele não tem muita experiência. A parte engraçada é que para os americanos estava tudo valendo. Eles estavam lá em volta da churrasqueira, aquela coisa que acontece ali, animados, querendo, e ele está lá com sal grosso na linguiça, e os americanos, cara, passou batido. Por quê? Não sabem como que se faz um churrasco. Para eles, ter um brasileiro fazendo churrasco, deve estar certo esse negócio. Sem conhecimento suficiente para saber que aquilo que estava sendo feito era errado. E isso me leva a pensar, você sabe que na nossa vida espiritual, muitas vezes isso acontece? Muitas vezes na nossa vida espiritual, na nossa caminhada de vida, muitas vezes tem situações que acontecem que não são corretas e a gente não tem conhecimento necessário nem para saber que aquilo é errado. Todos nós queremos chegar em algum lugar na nossa vida, não é verdade? Todos nós temos alvos, temos sonhos, temos resultados que nós queremos colher. Para alguns de vocês, os solteiros digam amém, você quer um marido, uma mulher de Deus, amém? Os que deram amém alto aí, fica de olho. Você quer um casamento feliz, você quer uma família equilibrada, você quer filhos que servem a Deus, você quer uma vida financeira ajustada, você quer viver com prioridades corretas de tal forma que você deixe um legado. São coisas que nós queremos, alvos que nós temos e que nós buscamos ter na nossa vida. Temos isso como alvos, coisas que nós buscamos. Vamos dar para esse, tá? Perdão? Oi. Estão me ouvindo? Legal. Todos nós temos alvos para as nossas vidas. Todos nós temos lugares que nós queremos chegar. E para cada alvo que você tem e que eu tenho, existem várias receitas para você chegar lá. Existem várias pessoas e várias filosofias que prometem saber como chegar lá, nesse resultado. Como você ter um casamento bem-sucedido, como você criar filhos que amam a Deus, como você ter uma vida financeira equilibrada. Tem pessoas e filosofias que dizem, eu sei a receita para você chegar nesse alvo. Mas muitas pessoas que dizem ter essas receitas e essas respostas estão tão perdidas quanto o meu amigo que estava temperando a linguiça com sal grosso. Muitas pessoas estão tão perdidas quanto. E você sabe o que é pior do que essas pessoas perdidas que dizem ter a receita? O que é pior do que isso é que muitos de nós não temos o conhecimento necessário para entender que essa receita está errada. Muitos de nós não temos nem o conhecimento necessário para saber que não é por aí. A gente olha para eles e diz, afinal, deve estar certo, afinal, eu não sei fazer também, mas ele aparentemente sabe, ela aparentemente sabe o que fazer, então deve estar certo. E você pergunta para você, na hora de você correr por uma receita para a sua vida, na hora de você buscar um conselho, uma receita, uma forma de você chegar onde você quer chegar na sua vida, você corre para quem, hein? Para quem que você corre? Para que você corre? Na hora de você dizer, cara, eu preciso de uns ajustes, eu preciso de uma ajuda, eu não estou conseguindo chegar onde eu quero. Da onde vem a sua receita para a sua vida? E talvez mais importante do que essa pergunta seja o seguinte, como é que a gente pode saber se a receita que me foi dada está certa? Afinal, tem várias receitas por aí, dependendo de quem você conversar, a receita pode ser diferente. Como que eu sei se a receita está certa e se eu vou conseguir chegar naquilo que eu quero? A Bíblia nos dá um conselho que nós vamos ver hoje que é muito importante. A Bíblia diz o seguinte, que bons conselhos têm endereço. Bons conselhos e a receita certa têm endereço. Nós vamos ver isso hoje no nosso texto que está em Colossenses capítulo 3. Se você tem uma Bíblia, abra lá comigo. Se você não tem, vai aparecer no telão. Enquanto você está abrindo ou ligando a sua Bíblia, eu quero
falar contigo um pouco sobre o que estava acontecendo aqui nesse texto que nós vamos ler. Havia uma igreja que se reunia nessa cidade de Colosse, e nessa igreja havia uma mistura muito grande de ideias e filosofias, religiões não cristãs, até mesmo filosofia grega estava misturada no meio disso. E as pessoas que conheciam a Deus e que iam a essa igreja tinham uma mistura de opiniões e filosofias que estava rolando, recebendo conselhos de pessoas que misturavam com a palavra de Deus a opinião delas, com a cultura da época, com o conselho do tio dela, da avó dela, do vizinho dela, e às vezes isso virava na cabeça desse povo uma salada de frutas, e muitas vezes essa receita não continha a palavra de Deus, não continha aquilo que Deus tinha para eles. Tinha gente fazendo as coisas, até ensinando os outros a fazer as coisas, mas não tinham conhecimento daquilo que estavam fazendo. E Paulo fica sabendo disso, e Paulo decide escrever algumas coisas para essa igreja. Ele está vendo, vocês têm uma espiritualidade, mas sem fundamento. Vocês estão buscando respostas, mas vocês não têm fundamentos para a sua resposta. E Paulo fica sabendo disso, ele escreve e ele dá alguns conselhos que nós vamos ver aqui. Pergunta para mim e para você, a tua espiritualidade, a minha espiritualidade, será que ela tem fundamento? Se ela tem fundamento, qual é o fundamento da sua espiritualidade, da sua receita que você busca? Para muitos de nós é baseado em axiologia. Conhece a axiologia? Não é astrologia, é axiologia. Eu acho que isso, eu acho que aquilo, eu acho que tem que ser desse jeito, eu acho que tem que ser daquele jeito, e a gente fica em axiologia. A nossa base é a axiologia. Em nosso texto nós vamos ler o que Paulo diz, ele dá um conselho para nós, ele diz, cara, tem um lugar para você pegar a receita certa, e a receita tem endereço. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16, olha comigo, versículo 16 de Colossenses capítulo 3, diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Preocupado com a mistura de opiniões e filosofias que tinha na igreja, Paulo diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Nós vamos ver que esse versículo ele é um versículo progressivo, e eu quero ver contigo essa progressão, nós vamos olhar ele parte por parte. O primeiro conselho que Paulo dá é que a palavra precisa habitar nos nossos corações. Ela precisa habitar no nosso coração. Habitar vem de fazer morada, de morar no nosso coração. Nós poderíamos ler essa primeira parte do versículo dizendo o seguinte: que a palavra de Deus more no seu coração, que a palavra de Deus more no meu coração. O que é morar, hein? Se eu fosse para a sua casa e você fosse me mostrar a sua casa, você poderia me levar para os quartos, está aqui a nossa cozinha, a nossa sala, o banheiro, e eu conheceria ali a sua casa nessa visita, mas eu não moro ali. Para mim, a sua casa não é conhecida. Eu vi, e muito provavelmente, depois de estar contigo, passado alguns dias, eu vou esquecer dos detalhes do que eu vi ali na sua casa. Mas, para quem mora, você que mora na sua casa, você volta para aquele lugar todos os dias. Você volta para aquele lugar todos os dias, você se sente confortável ali. Esse lugar de moradia é um lugar bem conhecido. Você volta no fim do dia para a sua moradia, para você ter descanso e refúgio ali, depois de um dia de cansaço. E é isso que Deus está dizendo para nós através da palavra, que a palavra de Deus habite no seu coração, que a palavra de Deus seja algo que faz parte do nosso dia a dia. Que a palavra de Deus faça parte do seu dia a dia, que a palavra de Deus seja algo bem conhecido, meu e seu. Seja algo de intimidade, bem conhecido para nós. Que a palavra de Deus seja o lugar para o qual nós corremos no fim do dia, quando nós precisamos de descanso e de refúgio. É isso que quer dizer a palavra de Deus habitar no nosso coração. O nosso refúgio, o nosso descanso é diário, é conhecido, é íntimo da gente. Pergunta para você. No seu coração, a palavra de Deus, ela habita ou ela visita de vez em quando? Sabe a diferença?
ela habita no seu coração, é conhecida, é diário, faz parte do seu dia a dia, ou é uma coisa que visita lá de vez em quando e você sabe meio por alto um pouco do que acontece, mas você não se lembra direito dos detalhes? O que Deus está nos dizendo nessa noite é que bons conselhos têm endereço. E o endereço é a palavra de Deus, é a Bíblia. E essa palavra de Deus, ela tem que ser diária, tem que ser conhecida, tem que ser nosso refúgio, tem que ser nosso esconderijo, o lugar que nós habitamos. A palavra de Deus tem que habitar em nós. Esse é um ingrediente absolutamente necessário para nós sermos usados por Deus. Nós vamos ver isso no decorrer do versículo. Voltando ao versículo 16, segunda palavra: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite ricamente. A palavra ricamente traz o sentido de muito, de plenitude, de abundância. Se a palavra de Deus é um recurso nas nossas vidas, o que Paulo está dizendo para nós aqui é que, quanto a esse recurso, nós devemos ser ricos. Que a palavra de Deus habite ricamente no seu coração. Pensa na Bíblia como um recurso e seja rico quanto a esse recurso na sua vida. Mais uma pergunta para nós: você é rico ou pobre quanto a esse recurso? Se a palavra de Deus é um recurso, e é um baita de um recurso, você é rico ou pobre? Você tem muito dele ou tem pouco dele? A sua resposta a essa pergunta vai grandemente afetar a sua vida. Se a tua Bíblia tem a receita para uma vida bem-sucedida, se você tem muito dela, você vai ter uma vida bem-sucedida. Se você conhece ela pouco, você vai ter dificuldade. Quanto mais você conhece a receita, mais fácil fica. Quanto menos você conhece a receita, mais difícil se torna. A palavra de Deus tem tanto a nos ensinar, não tem? Tanta coisa a nos ensinar. Hoje nós estamos olhando somente um versículo da palavra de Deus. Um versículo vai ser o nosso texto de hoje. Mas existem na Bíblia mais de 31 mil versículos. E entre esses versículos nós temos várias coisas para a nossa vida amorosa, vida financeira, vida espiritual, vida profissional, para a criação dos seus filhos e para a sua vida ser bem-sucedida. É a palavra de Deus nos dando uma receita para a nossa vida. Está tudo ali. A Bíblia, eu penso nela mais ou menos como o nosso universo. Não sei se você segue muito notícias de astronomia, eu gosto um pouquinho disso. E lá de vez em quando eles inventam um telescópio maior, né? Agora a gente vai conseguir enxergar mais longe do que já enxergávamos. E muitas vezes a notícia volta assim: é muito maior do que a gente imaginava. Nós imaginávamos e calculávamos que tinha tantas galáxias no universo. Nós vemos que hoje tem no mínimo 10 vezes mais. E quanto mais eles sondam, quanto mais eles procuram, quanto mais longe eles enxergam, mais riqueza, mais detalhes se vê no nosso universo. A palavra de Deus é a mesma coisa. Você vai lendo, você fala: cara, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais riqueza tem na minha vida, mais eu vejo o quanto a palavra de Deus tem para falar para mim e tem para nos ensinar. Você sabia que a Bíblia não é só um texto antigo? É um texto antigo, mas nós sabemos por experiência, a Bíblia nos diz, que ela é algo vivo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela fala com a gente. Você está lendo ali, as coisas começam a saltar da página para você, e Deus fala conosco através da palavra. Ele nos dá receita, Ele nos dá resposta, Ele nos dá alento em momentos de dificuldade através da palavra de Deus. Mas para isso, ela tem que habitar ricamente em mim e em você. Tem que habitar ricamente. Nós podemos dizer que o sucesso das nossas vidas está diretamente relacionado à quantia com a qual a palavra de Deus habita no seu coração. Se a palavra de Deus habita no seu coração, sucesso. Se não habita muito no coração, não haverá muito sucesso, porque a receita quem dá é Deus, e ela está na Bíblia. Ela precisa habitar ricamente em nós. Continuando no versículo 16, Paulo diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite ricamente em vocês. Essa palavra em, está traduzido no nosso texto, é uma palavra bem curiosa. No grego ela pode ser traduzida de duas formas: em vocês, ou também pode ser traduzido entre vocês. A gente pode ler e traduzir habite ricamente em vocês ou habite ricamente entre vocês. As duas traduções seriam corretas. E tem muito estudioso que debate, né? Será que Paulo quis dizer em vocês? Será que Paulo quis dizer entre vocês? Né? Qual era o intuito de Paulo em escrever isso? Mas eu acho maravilhoso o que está escrito aqui, porque
Na realidade, eu acho que nós podemos aprender com as duas traduções da palavra. Primeiro, a palavra de Deus, ela precisa habitar ricamente em mim, individualmente, e em você, individualmente. Isso é correto, isso é necessário. E se ela habitar ricamente em você e em mim, ela vai habitar ricamente entre nós. As duas coisas trazem uma riqueza para a gente. Ela habita em mim, em você, e depois ela habita entre nós. Eu acho isso perfeito, o jeito que está essa possibilidade de você traduzir o texto. Eu primeiro preciso fazer com que a palavra habite ricamente no meu coração, e se você fizer a mesma coisa, quando a gente se juntar, ela vai habitar ricamente entre nós. Se meu coração estiver cheio, teu coração estiver cheio, naturalmente, quando a gente se juntar e começar a conversar, a palavra de Deus vai começar a habitar entre nós. Habite ricamente em vocês, ou depois, entre vocês, a palavra de Cristo. Essa frase, a palavra de Cristo, que está no texto, aparece só aqui, em toda a Bíblia. O único lugar que a palavra de Cristo aparece é aqui. Tem a palavra de Deus, a palavra de sabedoria, tem a Bíblia, as Escrituras, tem várias coisas, mas a palavra de Cristo só aparece aqui. Isso porque as pessoas para as quais Paulo estava escrevendo, eles criam que existiam vários deuses. Tinha filosofia grega misturada, tinha um monte de deuses, e Paulo aqui está fazendo uma distinção. Está dizendo, gente, o que tem que habitar ricamente no coração de vocês é a palavra de Cristo. Ele deixa claro que a receita certa que você tem que guardar no seu coração é a palavra, é o que Jesus ensinou. Não é mitologia grega, não é a opinião dos outros, não é aquilo que teu vizinho disse, é a palavra de Cristo. Não é a axiologia, mas sim a palavra de Cristo que tem que ter precedência nos nossos corações. Não é o que teu cunhado diz, não é o que um grande escritor falou, é o que Jesus pensa, que tem que habitar ricamente e profundamente nos nossos corações. Nessa série nós temos falado, Ele é maior do que eu. E uma das coisas que precisa crescer, a gente tem essa tagline, né? Que Ele cresça e eu diminua. Tem que crescer nas nossas vidas a opinião de Deus, a palavra de Deus nas nossas vidas, e diminuir a nossa opinião, o nosso querer, a nossa axiologia. O que Ele diz é mais importante do que eu penso. O que a palavra de Cristo diz é mais importante do que eu quero. O que a palavra de Cristo diz para o meu casamento, para a minha família, para a minha vida financeira, para a minha caminhada espiritual, é mais importante do que eu quero ou do que me dizem por aí. Quando isso acontece? Quando a palavra de Deus está habitando, fazendo moradia ricamente no meu coração e no seu coração, quando a gente se junta, ela começa a habitar ricamente entre nós. E a nossa conversa, ela vai sendo salgada com a palavra de Deus. A gente vai falando, a gente vai conversando sobre a vida, e uma pessoa vai trazendo uma coisa, outra pessoa vai trazendo outra, e a palavra de Deus vai habitando ricamente entre nós. E aí a gente consegue cumprir a segunda parte do versículo. Olha a continuação comigo. Colossenses 3,16, a segunda parte do versículo, diz assim: ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Você está vendo a progressão? Primeiro, habite ricamente no seu coração a palavra de Cristo. Pega a palavra de Cristo e coloca ela no seu coração, ricamente. Se é um recurso, seja rico desse recurso. Se isso acontecer, quando nós nos unimos, ela vai habitar ricamente entre nós. E quando isso acontecer, nós podemos ensinar e aconselhar uns aos outros com sabedoria. A palavra de Deus é sabedoria para nós vivermos, para a sua vida e para a minha. Se nós deixarmos ela habitar em nós ricamente, nós vamos poder ensinar uns aos outros com sabedoria. Você sabia que você não precisa cursar teologia ou psicologia para poder ajudar as pessoas, para poder direcionar as pessoas, para poder dar uma receita para a vida de pessoas? Tudo isso pode ser útil, mas se você for rico na palavra de Deus e ela estiver habitando ricamente no seu coração, você pode dar receita, porque é a palavra de Deus. Deus quer te usar nesse sentido. Deus quer nos usar, cada um de nós, nesse sentido, mas para isso ela precisa habitar ricamente no nosso coração, ela vai habitar entre nós, e à medida que ela habita entre nós, nós vamos nos ensinar e aconselhar com muita sabedoria. Quero chamar tua atenção para um detalhe muito importante nesse texto. De acordo com o nosso texto, de quem é a responsabilidade de ensinar e aconselhar
na igreja. O que diz ali no texto? Uns aos outros, não é verdade? Ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Você está entendendo que não é só o trabalho do pastor ensinar e aconselhar? É também trabalho do pastor, mas não é só trabalho do pastor. Deus quer te usar. Deus quer te usar para ensinar e aconselhar com toda a sabedoria à medida que a palavra de Deus habita ricamente no seu coração. Não é só pastor André, pastor Spiller, pastor Vargas, enfim, isso é para cada um de nós. Fiz um cálculo essa semana, se eu fosse aconselhar todos da nossa igreja, 1 hora por semana, 8 horas por dia, 6 dias na semana, demoraria 6 semanas para eu poder voltar na primeira pessoa que eu aconselhei. Deus quer usar um ao outro, à medida que a palavra de Deus habita ricamente no seu coração e no meu coração, a sabedoria de Deus vai fluindo entre nós e Deus quer nos usar para aconselhar uns aos outros com a riqueza que a palavra de Deus tem. Todos nós precisamos de um bom conselho de vez em quando, não é verdade? Todos nós precisamos de uma boa ferramenta, de um bom conselho e um fundamento sobre o qual nós queremos construir as nossas vidas. E hoje em dia existe no nosso mundo uma mistura de opiniões e filosofias e uma escassez da palavra de Deus. Já percebeu isso? Tem uma mistura de opiniões e filosofias, pessoas prontas para dar uma receita, mas muitas vezes há uma escassez da palavra de Cristo. O que a Bíblia diz? O que Deus tem a dizer? Qual é a receita dele para essa situação nas minhas vidas? E uma das nossas funções como igreja é de ensinar o que Cristo diz, de aconselhar com aquilo que a gente já aprendeu, com aquilo que nós já aprendemos da palavra de Deus, a ensinar e aconselhar uns aos outros. A igreja não é lugar de espectadores assistindo os profissionais realizarem sua função. A igreja é lugar onde a gente aprende junto, a gente se ensina, a gente se aconselha, a palavra de Deus vai habitando ricamente no meu coração, eu vou te ensinando, habita no teu coração, você vai me ensinando, e juntos o corpo de Cristo cresce. Algumas perguntas para vocês. De onde vem a receita para a sua vida, hein? De onde tem vindo a receita para a sua vida, para a sua situação, para aquilo que te incomoda, para aquilo que você sonha, para aquele local que você quer chegar, aquele sonho que você almeja. Você está pegando a tua receita da onde? Está pegando de pessoas que têm a palavra de Deus e têm sabedoria para poder te ensinar e te aconselhar? Talvez para alguns de nós hoje, nós tenhamos que repensar a quem nós ouvimos, porque conselhos existem 1000, ideias e opiniões existem 1000, mas existe uma escassez às vezes da palavra de Deus, e você pode correr para uma pessoa com um problema, com uma situação, e dependendo de quem você correr, você vai pegar uma receita totalmente fora daquilo que Deus tem para a sua vida. Da onde vem a receita para a sua vida? No seu casamento, na sua família, nas suas finanças, na sua ética profissional. De onde vem a sua receita? E como seria diferente se você parasse para buscar, estudar e entender o que Deus diz a respeito? Porque dependendo de quem você for perguntar a respeito do seu casamento, eles vão te dar uma ideia totalmente diferente do que Deus diz. Dependendo de quem você perguntar a respeito das suas finanças, eles vão te dar uma receita totalmente diferente, totalmente furada, e talvez você não tenha nem conhecimento para saber que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Você já buscou, na situação que você está enfrentando hoje, você já buscou saber o que Deus diz a respeito disso? Eu sei o que eu quero, eu sei o que os outros dizem, eu sei o que os outros fazem, mas o que Deus diz para mim? Qual é a receita na palavra de Deus? O que Deus tem de sabedoria para mim a respeito disso? Você já buscou entender? Lembre-se que o sucesso da vida será diretamente proporcional a quanto a palavra de Deus está habitando no seu coração. Se ela está habitando muito, a probabilidade de sucesso é muito grande. Se ela está habitando pouco, você vai trabalhar sem receita e a probabilidade de fracasso é muito grande. Como seria se nós, como igreja, cada um de nós, eu, você, como seria se estivesse habitando no nosso coração, cada um de nós, ricamente a palavra de Deus? Como é que Deus nos usaria, hein?
Se à medida que nós nos reuníssemos, tivesse tanta da palavra de Deus no nosso coração que começasse a transbordar e nós ensinássemos uns aos outros, como Deus nos usaria, como as nossas conversas seriam mais saudáveis e mais úteis, se isso fosse verdade nos nossos corações. Deus quer usar eu e você como porta-voz da palavra dele. Deus quer colocar na sua boca, às vezes, um conselho, uma receita para alguém que não sabe ainda, que não entendeu ainda, que Ele quer te dar através da palavra dEle, através da Bíblia. Ele quer te dar um conselho, Ele quer te dar uma ajuda para você ser usado como porta-voz dEle. Começa com a palavra de Deus habitando ricamente no seu coração e no meu coração. A receita é essa, começa por aí. Se isso acontecer, vai habitar entre nós e Deus vai começar a agir. Gostaria de orar contigo, se você puder fechar seus olhos comigo por alguns instantes. Gostaria de te dar alguns instantes para você parar e para você pensar sobre a sua vida e de onde vêm os seus conselhos, de onde vem a tua sabedoria. Gostaria de pedir que você analisasse as últimas decisões que você tomou, ou a decisão que você está precisando tomar, ou prestes a tomar. De onde tem vindo o seu conselho? De onde tem vindo a receita? Onde você tem buscado entendimento para as suas decisões? Conselho bom tem endereço, é na palavra de Deus. Você já parou para buscar o que Deus tem para dizer a respeito disso? Se não, eu te convido a fazer isso hoje. Hoje é um momento que você pode dizer: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Já ouvi a voz de todo mundo ao meu redor, mas hoje eu preciso ouvir a tua voz, para entender e para saber o que o Senhor quer para mim. Você já parou para ouvir? Já parou para buscar? Já parou para tentar entender o que Deus tem de sabedoria para você? Se não, faça isso hoje. Talvez você precise mudar algumas pessoas que têm sido conselheiras na sua vida. São pessoas que, como meu amigo, estão perdidos, fazendo e dando conselhos de como fazer, mas eles mesmos não sabem como se faz. Talvez você precise dizer não para essa voz e se voltar para Deus hoje. Que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. É dali que vem toda a sabedoria, é dali que vem todo o entendimento, é dali que vem uma vida bem-sucedida. Então, Deus, eu oro nessa noite para cada um de nós que o Senhor esteja nos ajudando, Deus, a fazer da Tua palavra uma morada para nós. A fazer da Tua palavra, ó Deus, um lugar conhecido, um lugar de intimidade. Fazer da Tua palavra, ó Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Que nós sejamos ricos, Deus, quanto a esse recurso. Nos ajuda, Deus. Que tenhamos uma riqueza de sabedoria na hora de tomar decisões, Pai. Que se não temos, se não entendemos, que possamos correr para esse tesouro que o Senhor nos dá, chamado a Bíblia, para buscar entender um pouco mais a respeito daquilo que o Senhor tem para nós como indivíduos e como igreja. Deus, eu oro pela PIB, que esse lugar seja um lugar onde habita ricamente a palavra de Deus. Deus, eu oro que esse seja um lugar onde nós, antes de tomarmos decisões, antes de seguirmos algum rumo, que nós tenhamos esse costume de parar, voltar e dizer: o que Deus diz a respeito? Que sabedoria Deus tem para mim na Bíblia? E eu oro, Deus, por alguns nessa noite que talvez precisam pôr uma pausa em algumas decisões que estão prestes a tomar para buscar sabedoria primeiro. Deus, dá coragem, dá entendimento, para que possam dizer: eu vou esperar, eu vou buscar entender, eu vou buscar ler um pouco, vou buscar um conselho com alguém que saiba, com alguém que tenha conhecimento, alguém na vida de quem habita ricamente a palavra de Deus. Vou buscar entender primeiro, antes de tomar uma decisão. Eu oro que as nossas decisões possam ser mais acertadas por causa disso. Que a nossa vida, Deus, seja uma vida de sucesso.
Eu oro, Deus, por casamentos, eu oro por famílias, eu oro por situações financeiras. Eu oro por questões relacionais, Deus, onde nós precisamos de sabedoria do alto. Não de opiniões, mas da verdade da palavra de Deus. Pai, dá-nos entendimento. Ajuda-nos a pegar da riqueza da palavra de Deus e aplicar às nossas vidas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.